Boa tarde a todas e todos. É com muito prazer, né, que eu tenho aqui a honra de fazer esse papel aqui, né, de encerrar as atividades do GEPS na semana universitária da UNB do ano de 2021. Infelizmente, né, o nosso debatedor, o professor Alcides, não pôde comparecer, mas foi por causa de uma emergência que apareceu de última hora. Mas vamos poder aqui contar com palestrantes de alto nível aqui, a galera veio afiada aqui para apresentar suas pesquisas, apresentar o que estão desenvolvendo nos seus GTs. E vou só, né, a título de conhecimento, passar rapidamente sobre os GTs que nós contaremos hoje, né? A apresentação vai ser composta pelo o GT de Opa. Pelo GT de Dinâmicas Armamentistas e Conflitos Armados no Entorno Estratégico Brasileiro, coordenado por Giovanni Ocado. O GT As Fronteiras Sul-Americanas no Entorno Estratégico Brasileiro e a Panamazônia, um olhar crítico sobre as políticas de segurança e defesa fronteiriças, coordenados por mim e pela Laura. O GT América Latina, Relações Exteriores e Política Comparada, coordenada por Tiago Nogara, né, que também teve problemas e não poderá comparecer, mas eu vou passar as informações do GT dele para quem tenha interesse. E o GT Pode a Democracia Ser Securitizada? Mudanças institucionais face ao aumento de governos civis militares na América Latina, coordenado por Guilherme Frizeira, José Souza e Carolina Palhares, né? Então, teremos essa conversa aqui hoje, né, em torno desses debates aqui que tem como um ponto assim que nos une, né, América Latina, América do Sul, em torno estratégico ali, né, conceitos que se comunicam e dialogam entre si de uma certa maneira, e além do eixo temático, né, em torno da segurança e defesa. Então, eu já aproveito, né, para passar a palavra para o Giovanni e darmos prosseguimento ao evento. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui nos assistindo. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, José Maria, Guilherme, né? Todos aqui que estão presentes nesse último painel do GEPS. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo aí de casa, né? E também dizer da minha satisfação em poder participar desse painel com pessoas que eu convivi, né, e convivo até hoje, Maurício, colega de doutorado, Guilherme também, Carolina, que participa do mesmo grupo de pesquisa que eu estou. Então, é realmente uma oportunidade privilegiada de apresentar alguns dos resultados que nós já obtivemos no âmbito do grupo de trabalho e, ao mesmo tempo, também poder dialogar com vocês para ver de que forma a gente pode avançar a partir de então, tá? Eu sei que o nosso tempo é um pouquinho limitado, eu já vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela para que eu possa fazer a apresentação dos slides. Só preciso de uma sinalização, de um ok, se vocês já estão visualizando. Maurício, se puder me dar, por favor. Estamos visualizando. Perfeito. Bom, então, em essência, né, nós temos aqui um tempo de 10 até 15 minutos no máximo para fazer alguma apresentação geral. Nosso grupo de trabalho lida com as dinâmicas armamentistas no entorno estratégico brasileiro e composto, em princípio, por 5 membros, né? Eu estou na função de coordenador desse grupo, a Carolina, que também participa do grupo do Guilherme e do José Maria, também tem participado desde o início conosco, o Igor Giovanni da UNB, o Eduardo Zic, acabou de defender o mestrado, agora está lá no King's College, e a Franciele Pains, que é graduanda da UF. Né? O nosso grupo é composto por integrantes aí de formações distintas, universidades distintas, e isso faz com que a gente tenha uma boa interação e acho que uma condução de trabalhos bastante bacana, né? E só para mencionar também, né, acho que às vezes a motivação tem que ser muito grande para a gente sempre se reunir às sextas-feiras, né, por volta das 6, por volta das 5 da tarde, quando normalmente é o horário em que você já cansou da semana e precisa cuidar de outros afazeres, né, realmente descansar. Bom, apresentando de maneira geral, a nossa proposta inicial era tentar analisar qual é a relação, as relações entre as dinâmicas armamentistas e por dinâmicas armamentistas, especificamente as transferências de armamento e também os gastos militares. E
a ocorrência de conflitos armados no entorno estratégico brasileiro. Em essência, a gente queria ver se a elevação dessas dinâmicas estavam provocando também, né, ampliação no número de conflitos ou da instabilidade provocada em conflitos armados, ou se de repente estaria trazendo o resultado reverso, né, se na verdade o aumento de dinâmicas armamentistas poderia levar a uma situação de declínio desses conflitos. O período que nós delimitamos foi o horizonte temporal de 2005 até 2020, porque se trata do ano em que o Brasil oficialmente passou a adotar a ideia de entorno estratégico como a região prioritária para a defesa nacional. Isso começou a vigorar a partir da Política de Defesa Nacional de 2005, e nós pegamos dados até o ano anterior, porque são os dados que nós temos à disposição nesse momento, né? O que a gente percebeu é que, em princípio, e depois de analisar os dados específicos das transferências de armamento na América do Sul, o volume de armamentos movimentados entre os países daqui era relativamente baixo. E, para complementar isso, a gente percebeu também que a conflitividade não era tão alta, pelo menos não na América do Sul, e aí depois, estendendo para o entorno estratégico brasileiro, e particularmente para a costa ocidental da África, a gente também visualiza uma situação em que não tem lá tanta conflitividade, pelo menos não conflitividade mensurada por bancos de dados tradicionais, como é o caso do CDP, do ACLER, né? A gente poderia incluir outras variáveis, mas, em princípio, a gente acabou descartando isso. Bom, eis que, por conta dos primeiros dados que a gente coletou, a gente acabou mudando um pouquinho a orientação do GT. Então, ao invés de tentar analisar as relações das dinâmicas armamentistas e conflitos armados no entorno estratégico, a gente optou por analisar a influência das transferências de armamento no entorno estratégico brasileiro pela perspectiva dos supridores. O que é isso, em essência? Nós começamos a mapear e tentar identificar quem são os principais supridores de armamento para os países do entorno estratégico brasileiro. E um segundo passo, que daqui a pouco eu comento um pouquinho melhor, mas que entra como etapa futura de pesquisa, tentar ver quais são os interesses estratégicos e políticos que estão por trás desses supridores ao fornecerem armamentos para países do entorno estratégico brasileiro. Ora, quando a gente fala de uma transferência de armamento, cria-se um vínculo, né, relações políticas fortes que vão muito além de simplesmente relações comerciais entre os países que quem transfere e quem recebe armamentos, né? Então a gente está tentando partir para esse objetivo agora, ver por que esses países, né, os principais supridores, estão fornecendo armas para o entorno estratégico brasileiro, que interesses estão por trás, de que forma isso pode acabar afetando o protagonismo do Brasil, enfim, entre outros assuntos que a gente pretende debater. Em termos de metodologia de trabalho, nós optamos por fazer reuniões quinzenais. A bem da verdade, no início nós não conseguimos manter esse calendário de reuniões quinzenais em grande medida por minha culpa, que eu me responsabilizo. Sempre acabava surgindo algum compromisso de última hora ou alguma questão que me afastava da reunião. Mas pelo menos desde julho para cá, eu acho que a gente tem conseguido manter já essas reuniões de caráter mais quinzenal. Em princípio, a gente tem se reunido às sextas-feiras, entre 17 e 18 horas, né? Eu não comentei antes, mas nosso grupo também está completamente aberto para a entrada de novos membros, para quem quiser participar, tá? Em essência, o que nós fizemos até o momento, por meio dessas reuniões quinzenais, foi fazer uma coleta de dados, né, uma coleta de informações, melhor dizendo, em bases de dados, e bases de dados específicas que contém informações sobre as transferências de armamento. Nós selecionamos, em princípio, a base de dados do CIPRE. O CIPRE é uma instituição sueca, e lá a gente consegue ver, né, o volume de armamentos, das transferências de armamento, melhor dizendo, que os países trocam entre si. Nós optamos, nesse momento, por trabalhar com os chamados armamentos convencionais, em geral aqueles que são utilizados pelas Forças Armadas, e deixamos de lado armamentos de pequeno porte ou armas rápidas e ligeiras, tá? Uma segunda etapa, nós já começamos a iniciar, mas ainda de uma forma tímida, é fazer a revisão bibliográfica sobre a literatura que diz respeito às transferências de armamento, a influência que elas causam em quem recebe, em quem fornece, etc., né? E a gente trabalha também com relatórios de pesquisa por grupos de países. Nós pegamos o número de países que existe na América do Sul, pegamos o número de países da costa ocidental africana que faz parte do entorno estratégico brasileiro. Para os países sul-americanos, a gente dividiu em grupos de 3, né, para dividir o trabalho entre os membros, e no caso da costa africana da costa ocidental da África, nós dividimos em 5, né, até porque o volume de informações é até menor do lado africano do nosso entorno estratégico.
E nós procuramos, para cada coleta de dados, sempre elaborar um relatório para apresentar uma análise sobre os dados coletados. Então, acho que uma das grandes coisas que a gente conseguiu até o momento foi tentar partir de questões que eu chamaria assim um pouco mais empíricas, né? Buscar os dados, buscar as informações e construir boas interpretações e boas análises sobre essas informações, né? Posteriormente, a gente vai ver a melhor maneira de utilizá-las, tá? Em termos de produto esperado, a gente pretende até o final do ano desenvolver, quer dizer, até o final do ano, um artigo e, de repente, pensando aí até o meio do ano que vem, um outro artigo sobre essas dinâmicas armamentistas no entorno estratégico brasileiro. O primeiro deles, mais analisando a questão dos supridores de armamentos no entorno estratégico brasileiro, e o segundo, de repente, para tentar avaliar o papel do Brasil nesse entorno em relação aos supridores de armamentos que por aqui nós temos. E acho que uma contribuição que a gente pode fornecer também, e principalmente em colaboração com outros grupos de trabalho que detêm temas correlatos aqui, é o subsídios. Eu acho que a gente tem aqui uma boa base de dados nos nossos relatórios que ajudariam provavelmente a pesquisa dos demais grupos que estão atuando também no GEPS. Bom, eu vou trabalhar com alguns dados bem gerais, até por conta da questão do tempo, mas só para que vocês tenham uma ideia de como é que estão essas dinâmicas armamentistas no entorno estratégico brasileiro e particularmente aqui as transferências de armamento. Eu vou pular algumas questões de natureza metodológica e vou focar mais nos resultados. Né? Se a gente pegar e olhar para esse primeiro gráfico que aparece para vocês, a gente percebe que o volume das transferências de armamento no entorno estratégico brasileiro é relativamente baixo em comparação com o restante do mundo. Até a década mais ou menos de 2010, na verdade até 2007, se a gente for colocar mais precisamente, né, havia até um gasto militar que era relativamente mais alto em comparação com o restante do mundo, chegando até a 12% das importações mundiais de armamento, mas esse número tem ficado cada vez mais baixo a partir de então. O volume máximo de armamentos importados em entorno estratégico brasileiro, de maneira geral, nunca excedeu a casa de 5 bilhões de dólares. Tá? Hoje, cerca de mais ou menos 4% das importações no entorno estratégico brasileiro é o número que se tem em relação às importações globais de armamento. Se nós pegarmos por países, os maiores importadores de armamentos no entorno estratégico brasileiro são a Venezuela, né, o Chile aparece fortemente, o Brasil, África do Sul, Colômbia, Peru, Nigéria, Angola, e aí a gente pode colocar outros. Uma característica que chama a atenção, isso já posso antecipar aqui o comentário, é que os países normalmente tendem a importar armamentos em alguns períodos ou anos específicos e de países específicos nesses anos onde o volume acaba sendo maior. Tá? Então a gente percebe, por exemplo, o caso da Venezuela, com fortes importações concentradas entre 2006 e 2013, o caso, por exemplo, da África do Sul, mais na década anterior, né, quando ela tinha um peso significativo, nessas importações de armamentos e assim por diante. Né? Mas esses são os principais importadores de armamento na região do entorno estratégico brasileiro. Nós não nos concentramos tanto nas exportações de armamento, porque são países, né, que, em geral, não são produtores de armamento, então não tem basicamente o que exportar, e quando exportam, normalmente são armas de segunda mão, e exportam muito para os vizinhos. Mas, ainda assim, o volume das exportações é muito, muito baixo. Okay? Aqui alguns exemplos de relatórios que a gente produziu. Eu peguei aqui um da Carolina, um do Igor e depois um meu. Então, só para exemplificar os relatórios que a gente tem feito, o tipo de análise que a gente tem apresentado. E aqui, uma informação que diz respeito à média de importações de armamento em relação ao total de importações que os países fazem. Apenas Venezuela, Colômbia e Guiné Equatorial registraram uma média de importação de armamentos maior do que a média global, ou maior ou igual à média global. Os demais países permanecem em um número relativamente baixo. Claro que em alguns anos houve até a ultrapassagem da média global relativa ao ano, mas se a gente pega a média total do período, a média de importações de armamento no entorno estratégico brasileiro foi realmente baixa. Tá? Bom, partindo agora para os principais supridores. Entre os principais supridores que a gente tem, o destaque fica por conta da Rússia. Se nós pegarmos o entorno estratégico brasileiro, Rússia como maior supridor, Alemanha como segundo maior, Estados Unidos como terceiro, China como quarto e França como sexto. Só que se nós dividíssemos em região sul-americana e região da África do entorno estratégico, a gente vê algumas variações nesse número. Por exemplo, na América do Sul, a Rússia continua como maior supridor de armamentos.
Agora, na África Ocidental, na costa ocidental da África, perdão, a Alemanha é a principal supridora de armamentos. A gente começa a ver algumas diferenças. Mas uma outra diferença mais importante que nos leva à necessidade de tentar buscar quais são os interesses estratégicos e políticos por trás dos supridores é que se a gente pega, por exemplo, a China é o terceiro maior supridor de armamentos dos países da costa ocidental da África. Ela praticamente não tem uma presença forte na América do Sul. Só que, por outro lado, se nós analisarmos individualmente, a China está presente em boa parte dos países do entorno estratégico brasileiro, ocupando, por exemplo, o posto de maior supridor de armamentos. Então, ainda que o volume total seja baixo, o volume individual para alguns casos selecionados é alto e a China praticamente é detentora desse mercado. Tá? No total, foram cerca de 55 países que exportaram armamentos para o entorno estratégico brasileiro, e aqui a gente tem um diagnóstico aqui dos 10 maiores supridores. O que a gente tem fruto dessa rápida apresentação aqui, como alguns resultados e algumas discussões preliminares que a gente já consegue ver, né? Primeiro que o perfil dos países do entorno estratégico brasileiro na questão da importação e das exportações de armamento é muito baixo, né? Tanto do ponto de vista global, quanto também do ponto de vista regional. Se a gente pegar no caso regional, apenas poucos casos, os países da região estão entre os principais supridores de armamento. Vou dar um exemplo do Equador. O Equador tem o Chile como seu segundo maior supridor de armamento e o Brasil como terceiro maior supridor de armamento do Chile. Então, assim, as transferências de armamento, né, no entorno estratégico, entre os países do entorno estratégico, ela é relativamente baixa. Existe essa tendência de concentração das importações sempre em torno de períodos de anos e de supridores, e há esse contraste que eu havia mencionado para vocês antes entre quem é o maior supridor da região, mas quem é o maior supridor por país. E isso nos leva aos próximos passos da pesquisa. A ideia é que a gente possa fazer uma revisão, que já está iniciada, sobre a literatura de transferência de armamento, que a gente possa trabalhar com os acordos de defesa que foram firmados no entorno estratégico brasileiro, que a gente possa fazer um levantamento, pesquisar nesse período de 2005 até 2020, e que a gente possa depois, enfim, tentar compreender quais são os interesses políticos e estratégicos dos principais supridores de armamento no entorno estratégico brasileiro. Uma das coisas que a gente tem focado bastante no nosso grupo é trabalhar com bases de dados e trabalhar com informações estatísticas que provenham de fontes que são confiáveis, de modo que a gente possa, ao fazer esse levantamento, depois proceder com as nossas análises. Ok? Então, assim, de maneira bastante telegráfica, de maneira bastante pontual, esse é o trabalho que nós temos realizado no GT até aqui o momento, né? Deixo aberta a participação de todos e, de antemão, agradeço aí ao Maurício, ao NB e ao GEPS por esse espaço cedido, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Giovanni. Até avisar assim que na verdade a gente já só percebeu quando estava no final da apresentação que os slides não estavam passando. Ops. Aí eu não sei, deve ter sido um problema na plataforma aqui do StreamYard, mas se você se sentir confortável, a gente pode, né? Não sei se você poderia disponibilizar a apresentação para quem deixasse o e-mail, quem quiser, né, a apresentação, deixar o e-mail aqui nos comentários, que aí depois o Giovanni ou a equipe do GEPS mesmo pode enviar para a pessoa, para ela... Tranquilamente. Muito a ideia obrigado. É até disponibilizar a apresentação depois para vocês, tá? Então foi falha minha, não sei porque não passou e peço desculpas já de antemão. Acho que foi algum problema na plataforma mesmo, porque a gente percebeu no final que você estava passando, mas não estava indo mesmo. Mas acontece. Até aproveita assim uma pergunta, né, que eu fiquei pensando assim, enquanto você falava, é um ponto só para também esclarecimento de quem está assistindo. Quando você fala das dinâmicas armamentistas, o recorte mesmo é direcionado aos conflitos armados, mas esses conflitos armados eles são estatais, interestatais, ou pode ser entre grupos criminosos, por exemplo, que estão disputando ali um território também, ou uma rota de tráfico? Bom, em geral, o mapeamento que a gente tem na base de dados do CIPRE foca muito mais nas transferências de dados estatais, né? As transferências de dados para atores não estatais, em geral, acabam focando mais atores históricos, né? Então, tem muita transferência para grupos latino-americanos no contexto da Guerra Fria.
né? Então, assim, a base de dados, para trabalhar com informações mais atualizadas, ela acaba sendo um tanto quanto limitada. Dificilmente a gente acha transferência de armamentos para atores não estatais. Por exemplo, para os Houthis você acha algumas transferências localizadas na base de dados do CIPRI. Para rebeldes da Síria, acha algumas informações também bastante pontuais, né? Mesmo sabendo que teve diversas transferências realizadas assim por baixo do pano. Então, assim, como é difícil você localizar as transferências que vão para atores não estatais, é mais fácil trabalhar com conflitos estatais. Na verdade, não estatais, mas conflitos, né, que sejam baseados no Estado. O que significa dizer que pelo menos uma das partes do conflito armado é um ator estatal. A outra até pode ser um ator não estatal. Então, assim, quando se usa as bases de dados, né, do CIPRI, é mais fácil sempre trabalhar com os conflitos que sejam baseados no Estado, porque a gente consegue, por exemplo, ver se o Estado está adquirindo ou não mais armamentos e, portanto, meios de exercício da violência, né? E aí, se isso tem algum impacto direto na conflitividade. Então, a gente tentou fazer isso no início, mas por conta do volume baixo que se tem nas transferências de armamentos aqui no entorno estratégico brasileiro, e também até pela baixa conflitividade, pelo menos nas bases de dados, né, como, por exemplo, o CDP, o ACLER e outras, né, a gente acabou deixando um pouquinho de lado e focando mais na questão dos supridores. Tá? Interessante, muito bom. Obrigado, Giovanni, até, né? Refaço das minhas palavras também as mesmas da Andressa aqui que ela comentou, que mesmo sem os slides foi muito boa a apresentação, deu para compreender bem o que vocês estão fazendo no GT, e com certeza acho que é uma pesquisa muito boa, inclusive até depois vou reforçar isso lá no grupo, porque é uma base de dados, né, muito interessante que vocês estão construindo e que realmente pode ser muito útil para os demais GTs, inclusive para o meu, eu acho que vai ser bem interessante consultar essa base depois. Então é isso, muito obrigado. Eu aproveito agora, né, para passar a palavra, deixa eu ver aqui, para o próximo GT, né, que é o GT do... A gente vai inverter um pouquinho a ordem, né, já que o Thiago não pôde estar presente. Vamos passar a palavra para o GT do Guilherme, do José e da Carolina. Então, passo a palavra para vocês, meus amigos. Boa apresentação. Você pode colocar a apresentação para mim, Maurício? Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Carolina. Hoje eu estou aqui junto com os meus coordenadores, o professor Guilherme Fizera e o professor José Maria, para apresentar para vocês o que nós estamos construindo no nosso grupo de trabalho. Antes eu gostaria de deixar algumas coisas claras, que o que nós estamos apresentando para vocês aqui hoje trata-se de um ensaio inicial que nós construímos através das nossas discussões. Então, nós ainda não temos um estudo de caso ou resultados definidos, né? Eu destaco apenas 2 pontos inicialmente, que é o nosso trabalho com a teoria da securitização da Escola de Copenhague e o nosso foco é em países em desenvolvimento, né? Dessa forma, eu apresento para vocês o nosso trabalho sobre o título Pode a democracia ser securitizada? Um ensaio teórico sobre a deterioração da democracia sob a luz da Escola de Copenhague. Pode passar, Maurício. Não, está passando. Então, como nós chegamos nesse problema de pesquisa, né? A deterioração da democracia, ela é um quadro no qual determinadas lideranças, elas buscam a centralização do poder e a descredibilidade das instituições democráticas. E nos últimos anos, nós podemos observar que ocorreu um aumento de regimes autoritários, regimes híbridos, e a ascensão de líderes que possuem um discurso que deslegitimam a democracia. Como, por exemplo, eles passam a tratar os seus opositores como seus inimigos, eles passam a questionar e ameaçam as autoridades dos outros poderes, eles passam a duvidar do processo eleitoral e eles saem distribuindo cargos públicos entre os membros das Forças Armadas, por exemplo. Esses líderes, se vocês observarem, eles já demonstram esse tipo de comportamento, se não ao longo da sua trajetória política, durante a sua campanha eleitoral.
e quando eles chegam ao poder, eles dão continuidade a esse comportamento e eles buscam aparelhar as instituições de acordo com o seu projeto de poder. E é somente após todo esse cenário que as instituições, como o Legislativo, o Judiciário, eles começam a adotar medidas de contenção a esse comportamento. E se nós pegamos o processo de securitização, ele não espera a realização de um ato para agir. Então, diante disso, o nosso questionamento é: pode a democracia ser securitizada? Pode passar. Então, frente a esse nosso questionamento, o objetivo do nosso grupo é debater a deterioração da democracia como um processo de securitização da Escola de Copenhague. Pode passar. E até então, a nossa estrutura, se ela não vier a mudar, ela gira em torno de 4 pontos. O primeiro é trazer a abordagem da abordagem de segurança da Escola de Copenhague. O segundo, que é um complemento ao primeiro, ele tem o intuito de ampliar esse escopo do processo de securitização, porque nós já detectamos uma limitação da nossa análise a partir da Escola de Copenhague, que é quando uma demanda ela é securitizada, parte desse processo, justamente a tomada de decisão, ele deixa de ser algo democrático. Então, como nós podemos securitizar a democracia se parte desse processo ele é feito de forma não democrática? Uma possível resposta preliminar que o nosso grupo chegou, que ainda precisa de maiores estudos e de um aprofundamento, ela vem através do autor Michel Williams, que é um autor que ele faz as suas críticas à teoria da securitização e ele indaga se esse processo de securitizar ele é uma política emergencial ou uma política de exceção, especialmente pela concentração da tomada de decisão nas mãos dos executivos, né, que para ele faz crescer ainda mais uma lacuna entre povo e política. Então, ele traz a sua política do extraordinário, que, resumidamente, ela propõe que o processo de securitização ele possa vir a ser passível de debate, criando uma perspectiva democrática ao seu processo. Ele gostaria de trazer a possibilidade da participação de atores que sejam diferentes dos da cúpula governamental, por exemplo. O nosso terceiro ponto, que é o que nós trazemos hoje para a discussão, para apresentar para vocês, são os nossos 3 possíveis eixos analíticos sobre a democracia, porque nós nós temos o intuito de escolher o melhor caminho para responder a uma questão que nós achamos super importante, que é qual democracia securitizar, que é o que eu vou apresentar para vocês mais à frente. E o nosso 4º e último ponto, ele gira em torno da importância em estudar a participação militar em governos civis, especialmente se o nosso estudo de caso for latino-americano, por toda a conjuntura da nossa região. Nós acreditamos que apontar a história e o perfil dessa atuação militar vai nos ajudar no entendimento de 2 pontos. Que o primeiro é que como essa atuação moldou e ainda molda o perfil democrático desses países e como ela influencia no que é percebido como uma ameaça à democracia destes. Pode passar, Mari. Então, frente a essa questão da possibilidade de securitizar a democracia, nós trazemos como importante pensar qual democracia securitizar, que é o atual momento da nossa pesquisa, e por isso nós propomos 3 eixos analíticos, como eu falei antes para vocês, os quais vocês vão observar que eles não são antagônicos, mas nós acreditamos que, dependendo da perspectiva adotada, eles podem nos levar a diferentes resultados, especialmente no que diz respeito ao entendimento sobre democracia. Pode passar. O primeiro deles, ele reside na ideia de manter a definição clássica de democracia liberal, onde nós estaríamos utilizando o modelo do tipo ideal, né, que vai
antagonizar o lado autoritário, que vai tornar evidente a existência de um discurso de ódio, um discurso que ameaça o regime democrático. O nosso foco nesse eixo ele seria questionar a democracia liberal e não um modelo democrático específico. Pode passar. O nosso segundo eixo, que nós colocamos como interligado ao primeiro, ele trata de discutir a qualidade da democracia e a sua capacidade de responder institucionalmente a movimentos antidemocráticos. Nesse eixo, nós acabamos criando duas hipóteses para esse declínio democrático, que a primeira seria a incapacidade do governo em questão em oferecer respostas às demandas comunitárias, frente a uma crescente pressão por essas respostas aos que estão à margem do processo político. Seria um cenário que acabaria levando a liderança autoritária em busca de alterações do sistema político. Um quadro onde a democracia ela pode vir a ser respeitada, ela poderia ser respeitada. É quando essas lideranças elas começam a usar um discurso com tom de ameaça para deslegitimar as instituições. E a segunda hipótese seria um problema de formação do Estado, onde nós colocamos que, se você pegar a análise de um modelo tipo ideal de democracia, somado com a avaliação das suas qualidades, nós poderíamos chegar a aspectos falhos na raiz do próprio Estado. Porque existem países que realmente foram criados à semelhança da democracia liberal, de matriz anglo-saxã, não por escolha, mas por imposição, o que nós acreditamos que acabou criando um processo de má formação estatal. Nesses países, se vocês observarem, não existe um espírito democrático, mas nós temos mas sim a perpetuação de lideranças autoritárias que não correspondem aos interesses da comunidade como um todo, mas sim de grupos restritos. Pode passar. E o nosso terceiro eixo, ele se baseia na ideia no uso das perspectivas teóricas pós-coloniais e decoloniais. É uma tentativa nossa de desenvolver um aparato próprio de análise. É uma discussão que partiria da própria definição de Estado e democracia, onde nós apontaríamos que o processo de construção do Estado ele é o principal ponto para a existência de democracias frágeis, por exemplo. É um estudo que poderia ser voltado, por exemplo, para os regimes democráticos africanos, a partir da contribuição acadêmica que nós temos encontrado, sobre como discursos de ódio, eles também direcionam para o rompimento da legitimidade de regimes democráticos. Pode passar. Então, atualmente, né, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando responder a essa questão sobre qual democracia securitizar, mas não é uma coisa fácil, e nós acabamos entrando em dois tópicos de debate. O primeiro é o impacto do discurso de ódio em democracias. O segundo é os limites da liberdade de expressão. E nesses dois pontos, a partir desses dois pontos, nós estamos tentando entender se um discurso antidemocrático ele pode ser um discurso de ódio. Se alguns aspectos desses discursos antidemocráticos eles podem ser caracterizados como um discurso de ódio. Porque um discurso de ódio ele é validado contra alguém, contra um grupo. Já um discurso antidemocrático, ele vem para ferir uma democracia. Então, nós estamos tentando entender se isso se encaixa, digamos assim. E pode passar. E, por fim, nós queremos chegar, o intuito do nosso grupo de trabalho é chegar a uma possível securitização da democracia. Nós queremos analisar essa onda antidemocrática nas relações internacionais,
se possível a partir de uma produção analítica própria, né? E apesar do nosso uso de teorias consolidadas, como a teoria da securitização, nós buscamos o entendimento próprio dos países em desenvolvimento, tanto em termos de análise dos movimentos das suas elites, como das suas instituições. E aí? É muito bom, parabéns, Carolina, pela apresentação e também ao grupo como um todo, né? Pelo desenvolvimento que vocês estão tendo no GT. Até, assim, inicialmente, né? Gostaria, assim, mais de fazer algumas perguntinhas, assim, para esclarecimento mesmo, deixar o debate mesmo mais para o final. Mas, assim, eu fiquei, assim, com um ponto, quando você falou do modelo estatal, aí eu fiquei na dúvida, assim, se é o modelo estatal ou se é o modelo político, né, no caso a democracia, que é mais decisivo para a criação de estados mais vulneráveis, né, mais fragilizados nesse ponto, assim. E outro ponto que, se for possível, né, vocês, assim, falarem um pouquinho mais, que é quais os efeitos desse discurso de ódio sobre a legitimidade, né? Também é uma coisa, assim, que eu achei bem interessante e queria entender melhor como é que vocês estão trabalhando esses dois pontos. Maurício, permitindo aqui, eu vou começar respondendo pela segunda, tá? Beleza. Quando nós pensamos em trabalhar com discurso de ódio, foi que, a partir do momento que nós decidimos assim, vamos tentar ver se os estudos pós-coloniais nos oferecem uma resposta que vá além desses best-sellers que a gente anda vendo sobre morte da democracia. Então, vamos ver do que essa perspectiva anda falando sobre democracia principalmente seus problemas. Aí, na pesquisa, nós nos deparamos com uma produção muito rica vinda da África, em países que têm problemas de forma corriqueira no processo eleitoral. Então, principalmente Nigéria é um case que você encontra muita literatura, onde ali eles trazem e deixam de uma forma muito explícita. Olha, aqui existe um discurso de ódio em período eleitoral. O discurso de ódio, assim, que a gente está pensando ser possível, uma adaptação, é aquele onde você desumaniza o seu adversário, ele já não é mais seu adversário, ele é seu inimigo, então o inimigo você tem que fazer ele desaparecer, onde vai acabar refletindo no discurso oficial do candidato. Aqui é importante deixar claro que até o momento a gente trabalha com a perspectiva de que você está se deparando com um candidato, uma liderança que ainda não chegou ao poder. Então, você pega as classificações do que seria um líder autoritário e que ele ainda não alcançou o poder. Porque uma vez que ele alcança o poder, você tem os mecanismos já previstos em leis, na Constituição e tudo para combater os excessos. Mas, assim, a gente identificou antes. E uma das formas é o discurso. Então, quando um candidato assume um discurso onde parte dele, e aqui só pegando nesse exemplo para não estender a discussão, pegando só esse exemplo onde ele fala, se eu chegar ao poder, eu vou combater o meu grupo adversário, os nossos inimigos, nós temos que botar todo mundo na cadeia, ou temos que matá-los, temos que exterminá-los, chegando ao nível mais agressivo do discurso, daí seria, então, um discurso, deixa de ser um discurso eleitoral legítimo para ser um discurso de ódio, e a partir daí já podemos tomar medidas que secularizem a democracia contra esse líder, né? Então, essa é uma adaptação que a gente pensa em fazer. E do primeiro, acho que o professor José Maria pode até me ajudar, me complementar, mas é justamente observar se
como a gente busca um recorte regional, ainda buscamos ele, se estaria ligado com a discussão de má formação dos estados. Então, assim, nós temos problemas corriqueiros com democracia na América Latina, não pelo processo em si, mas por um problema de formação do Estado. Aí eu acho que o Zé pode complementar a minha observação. Eu acho que, bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Eu acho que essa questão tá ligada à chamada fraqueza institucional, né? E instituição no mais amplo dos sentidos, ou seja, instituição leis, a instituição poderes e suas prerrogativas de função, dispositivos muitas vezes constitucionais ou mesmo práticas, né, corriqueiras que acabam representando esse tipo de fraqueza institucional. Tem um componente histórico, né, tem um componente de interesse de elites e assim por diante. Então, essa faz parte da investigação em termos de força ou fraqueza, ou de evolução, vamos dizer assim, das democracias que nós estamos analisando. Então, a gente pesquisou alguns exemplos históricos do Chile, por exemplo, a gente olhou alguns países, como o Guilherme colocou, no continente africano, a gente já cogitou algumas situações na América Latina, inclusive o Brasil, mas o Brasil não é, digamos assim, nosso único objetivo de pesquisa. A gente está tentando, do ponto de vista metodológico, criar ali uma estrutura e ver como os casos se comportam frente a essa estrutura, né? Então, eu acho que essa, enfim, para resumir, essa questão de construção de Estado tem a ver com as instituições, e que aí tem até a ver com um dos eixos que a Carolina colocou, que é o papel das Forças Armadas na política dos Estados, né? Que é como as Forças Armadas têm um papel aí histórico e, de certa forma, um envolvimento bastante forte na condução da política dessas democracias, né? E aí isso em períodos acontece com mais intensidade, inclusive as Forças Armadas assumindo a política institucional, outras vezes com menos intensidade, e aí a gente vai tentando enquadrar esse tipo de papel das Forças Armadas em face da força ou fraqueza institucional desses países, né? Acho que mais ou menos isso. Tá sem áudio, Marilson. Muito bom, os pontos que vocês dois trouxeram, assim, complementou muito bem a ótima explicação da Carolina também, que ela deu, que foi bem clara. E, inclusive, já vou adiantando que tem perguntas para o final, mas vamos deixar o debate como ele no final das apresentações, mas o tema é instigante mesmo, é um tema que aguça curiosidade, né, das pessoas. Eu aproveito, assim, né, basicamente, agora tem a apresentação do meu GT, e eu vou antes falar um pouco aqui do GT do Thiago, né, que para aqueles que têm um interesse também, conhecer um pouco mais do trabalho que ele vem desenvolvendo, né, junto com seus colegas que compõem o GT. Né? O GT América Latina e Relações Exteriores e Política Comparada congrega estudantes e pesquisadores interessados nas temáticas contemporâneas de relações internacionais e política comparada vinculadas à realidade latino-americana. Em suas atividades ordinárias, desenvolvem revisões bibliográficas designadas por temáticas e países-chave da região, visando aprofundar o conhecimento acerca das experiências políticas que transversalmente interligaram os países latino-americanos, especialmente ao longo do século XX e começo do século XXI.
tais atividades se integram aos objetivos de produção científica do GT, podendo estar-se voltada para a elaboração de projetos de pesquisa e artigos acadêmicos. Então, assim, é bem interessante, inclusive, nessa dinâmica de grupos de trabalho que a gente constituiu no GEPS, veio até a partir dessa experiência também que o Thiago já vinha tendo no outro modelo, né, junto aos alguns discentes da graduação, que vem dando bem certo, né, tem sido bem produtivo essa dinâmica de GTs, e no caso dele bem específico, principalmente de trabalhando essa intersecção das políticas externas com as políticas de segurança e defesa de países na América do Sul, né? Então, fica aí, caso alguém tenha mais interesse em saber do GT dele, né? Pode me deixar o contato de e-mail aqui nas mensagens que eu mando, passo o contato dele, do e-mail dele também, para vocês terem contato. E, bom, agora vou complementar esse debate, né? É até difícil falar depois de ótimas apresentações assim, né? Porque já fica aquela pressão assim de, nossa, o pessoal tá mandando ver aí. Mas o nosso GT, né, é coordenado por mim e pela Laura. Nós dois somos doutorandos do Instituto de Relações Internacionais da UNB e fomos, né? No caso, eu estou sendo no momento professor voluntário e ela já foi também professora voluntária no Instituto. E a gente vem coordenando, e a gente veio coordenar esse GT a partir de um insight assim que surgiu, né? Que tinha proposto justamente a minha área de pesquisa mais voltada para a segurança nas fronteiras, e ela tem se debruçado muito sobre as infraestruturas críticas ali na Panamazônia, né? Então, que pega muito ali das fronteiras do Arco Norte ali do Brasil e da parte norte da América do Sul. E a gente pensou que seria, não só pensou, e como está sendo muito interessante, na verdade, unir essas dinâmicas, né? Eu vi que tem até alguns membros do GT aqui, né? Identifiquei o Igor, mas também tem a Mila, tem o Vinícius, o Luciano também. Então tem uma galerinha boa aí que está, e os demais também colegas, né, que estão nos acompanhando, que está sendo bem interessante desenvolver esse trabalho junto. E a gente iniciou as nossas atividades mais a partir de um grupo de discussão, né? A gente focou mais na discussão. O Arthur, né, tá aqui também, que é do nosso GT. Boa tarde, Arthur. Discutindo inicialmente assim textos, né, para fomentar o nosso arcabouço assim teórico, né, em torno do nosso objeto de pesquisa. Então a gente direcionou realmente nossos estudos para a Panamazônia e para as fronteiras a partir de um olhar mais crítico, né, e com elementos tanto das abordagens críticas do pós-colonialismo também. Então essa parte até interessante, que a gente pode até dialogar bastante ali com o marco teórico também do GT, do Guilherme, por exemplo. E agora a gente está numa fase de concluir essa parte, né, de discussões teóricas. Inclusive, vamos contar com 2 eventos que eu estendo já a todos vocês, né? Um evento será com o professor Haroldo Ramazzini e com a Mila Campbell, que faz parte do nosso GT, justamente discutindo as questões de regimes fronteiriços, e o outro encontro será com a professora Adriana Dorfman, né, discutindo já o contrabando e a criminalidade transfronteiriça nas fronteiras do sul do Brasil ali. Então, vão ser eventos bem interessantes, assim, com pessoas de elevadíssimo nível nessa área. Assim. Então, fica o convite, assim, acompanhe, né, as redes sociais do GEPS, que a gente vai estar jogando lá também, mais para frente. E o que, pelo menos, assim, um dos nossos últimos debates, né, alguns pontos que têm saído bem interessante dessa discussão, é justamente em relação à compreensão, ao entendimento das fronteiras, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha para as políticas brasileiras de fronteiras, né, tanto na dimensão de segurança pública quanto na dimensão de defesa nacional, é bem perceptível um olhar de preocupação mais voltado para as próprias fronteiras, né?
Então, quando a gente até pega, né, o CISFRON, que é um dos principais projetos estratégicos, principalmente ali do Exército, né, mas também que conta com cooperação interinstitucional de outras agências de segurança, é um sistema de monitoramento que visa, que utiliza satélites, né, para ficar olhando para as fronteiras. E o que é mais interessante, que até essas abordagens críticas têm apresentado, quando a gente olha para as políticas fronteiriças de outros países, como o Reino Unido, até os próprios Estados Unidos e da União Europeia como um todo, é possível ver uma política mais móvel, né? Que não é tão fixada na linha estática da fronteira, enquanto uma linha aonde se encontram vulnerabilidades de segurança. Eles têm uma percepção de que as fronteiras elas são móveis, ou seja, não adianta nada, assim, é claro que eles também têm, né, essa preocupação com a linha da fronteira, e com a manutenção da soberania do Estado, né, de resguardar a soberania estatal, mas há a percepção de que essa soberania ela não é só desafiada ali na linha, no limite, né, ela também é desafiada a partir dessas políticas, né. Quando, por exemplo, cargas que saem de países e chegam nesse país, chegam lá com drogas, com armamentos, e um dado que é bem interessante, de todos os containers, né, de todas as cargas que são realizadas pelo comércio marítimo, apenas 2% são fiscalizadas efetivamente. Então, assim, são dados das Nações Unidas, inclusive, é um número bem pouco esse. Então, assim, desses 2% que são fiscalizados, você já encontra, né, estatísticas e dados assim de apreensões consideráveis. Imagina no restante que não é. Então, pensando nisso, alguns países estabeleceram, né, que seus agentes públicos ficariam em portos dos países parceiros, né, fiscalizando essas cargas. Outra maneira de lidar com essa fronteira móvel, né, foi no caso da União Europeia, por exemplo, em relação aos refugiados, né, que estavam tentando entrar no país e eles começaram a interceptar os barcos de refugiados, principalmente os vindos da África, ali no próprio Mediterrâneo, né? E já interceptava ali, já colocava em barcos e tentava fazer uma política de remanejo ou de volta para o local de onde eles vieram, né? No caso dos Estados Unidos, também podemos citar a questão de Guantánamo, né? Enquanto uma fronteira extraterritorial em um outro país, onde não há nem necessariamente jurisdição cubana e nem efetivamente uma jurisdição norte-americana. Para não mencionar também os casos, né, de pessoas que adentram essas fronteiras por vias lícitas ou consideradas ilícitas, né, e essas pessoas passam a ser consideradas transgressoras das fronteiras cotidianamente, mesmo que elas estejam nas capitais desses países. Então, quando ela se deparar com um fiscal da alfândega ou alguém que queira, algum agente de imigração, né? Essas pessoas vão, mesmo estando dentro do interior dos estados, nas capitais dos estados, elas vão estar ali, os seus corpos vão ser percebidos como um corpo que diariamente, enquanto não for resolvida essa questão, está transgredindo as fronteiras dos estados, né? Então, inclusive, isso tem levado muito, né, os países europeus, a União Europeia, a investir cada vez mais em serviços de biometria, que é justamente o serviço de você poder cada vez mais controlar, ter um controle sobre esses corpos, né, e sobre os dados que envolvem esses corpos, no sentido de identificar quando há uma transgressão ou não, né? Então, o fato mesmo de você não estar cadastrado na biometria, ou então quando você recebe um primeiro cadastro como migrante ou refugiado, o seu corpo já passa a ter um monitoramento em relação, né, à sua permanência naquele espaço. E isso é um movimento que não se vê com a mesma dinâmica aqui no Brasil, inclusive, né? Inclusive o Igor está colocando que da fronteira biopolítica, exatamente. E no Brasil a gente não tem forte esse movimento, né, de ter uma preocupação em desenvolver os nossos sistemas de biometria, por exemplo, de vigilância biométrica, e nem tanto uma preocupação em relação a essa percepção de fronteiras mais móveis nas nossas políticas. Mas o interessante é que enquanto os sistemas
os estados aqui não têm essa preocupação, quem tem demonstrado ter essa preocupação, né, quem age assim, é justamente as organizações criminosas. Inclusive, nesse artigo da Adriana Dorfman, ele traz esse ponto bem interessante, né, de que é justamente a partir das práticas de contrabando, mas também pode ser estendido para o tráfico de armas, tráfico de pessoas, de drogas também, é que se percebe que as fronteiras elas são bem móveis mesmo, no sentido de que esses grupos eles não estão necessariamente, o foco deles não é a atuação na fronteira, é justamente a transgressão dessas fronteiras, perpassar por esses limites para chegar em centros de venda, né, ou centros de troca para, às vezes, o Brasil, por exemplo, o caso do brasileiro. O Brasil, ele é tanto rota quanto, né, um lugar de chegada para esses diversos ilícitos. Mas o ponto mais interessante, e é esse um dos pontos que provoca muito a nossa pesquisa também, é justamente como conseguir, né, encontrar um meio termo, né? Um meio termo, qual é esse meio termo? É justamente pensando no olhar do Agamben, né? Quando ele fala do conceito de bare life, né? Tipo, vida nua, vida crua, né? Do homo sacer ali, onde o indivíduo ele é desprovido de seu contexto social e olhado unicamente como um corpo cru, né? Como se todas as pessoas fossem, como se todos nós fôssemos apenas corpos que estão de maneira lícita ou ilícita dentro de um território, né? Como se fossem as mercadorias, né? Aquela arma é lícita ou ilícita dentro desse território, aquele cigarro é lícito ou ilícito dentro desse território, né? Inclusive no Brasil, um dos maiores produtos que entram ilegalmente é o cigarro, né? Que vem do Paraguai, mas enfim. Então, assim, esse trato pelos órgãos, né? E políticas fronteiriças do corpo humano como um objeto nu ali, como se fosse uma mercadoria, tem uma série de implicações também, né? Então, a questão não é só você adaptar as políticas para lidar com essa mobilidade das fronteiras que alguns países vêm fazendo, né? Porque quando a gente pensa assim, eu acho que o Brasil deveria ir por esse caminho, mas não, será que deveria mesmo? Porque isso também entra no aspecto justamente de lidar com o refugiado e com o migrante, com o turista, com as pessoas que estão transitando naquelas fronteiras ali, deslocada do seu contexto e como se fossem, né, mercadorias lícitas ou ilícitas. E isso também tem uma série de problemas e de violências, né, estatais por detrás disso. E aí, né, já vou agora caminhando para encerrar minha apresentação com uma última provocação do nosso último debate também, que assim a gente entrou nisso, né, que foi justamente nesse contexto de tentar compreender também, né, a partir das leituras, dos nossos debates, a quem serve, né, essas políticas fronteiriças, seja uma política mais num olhar da política brasileira, que olha mais para a linha mesmo, né, inclusive a preocupação ali, né, de estar vigiando aquelas fronteiras, aquelas linhas ali, ou então as políticas mais móveis, né, a quem servem essas políticas, quais realmente os objetivos e os resultados que elas têm sobre a vida das pessoas, né, porque uma vez um trecho que é bem interessante de um outro livro que eu li durante as disciplinas do doutorado que falava um trecho bem interessante, né? Que é assim: os estados eles não choram, não sangram, não morrem, né? Quem chora, sangra e morre são as pessoas. E como que essas vidas das pessoas estão sendo tratadas, né? A quem esses estados realmente querem, qual os grupos, inclusive é interessante que no artigo da professora Adriana Dorfman, ela traz esse ponto, né? Que é o ponto de que justamente os estados não necessariamente têm uma preocupação efetivamente nacional, né? Muitas vezes eles têm a ideia de nação, a ideia de interesse nacional, muitas vezes é conectado à ideia de grupos específicos que detêm aquele poder e que pode se alterar, inclusive, diante um processo eleitoral, mas que nunca e muito impossivelmente abrange todo o território nacional como um todo, né? Então, por que essas políticas mudam
às vezes quando mudam governos, quando mudam grupos que estão na liderança, quem é afetado por elas. E são algumas das perguntas e das inquietações que têm rondado no nosso GT também, né? E que a gente que perpassa essas estruturas de segurança pública e de defesa nacional e das intersecções entre os dois diante das inseguranças transnacionais também, né? Então, a gente vem discutindo isso, inclusive, para a gente, enquanto um grupo de pesquisa, conseguir fazer um fechamento em torno do nosso objeto efetivamente, né? Então, assim que a gente conseguir, a gente concluir essa rodada de debates, a gente vai revisitar o objeto, o recorte e a pergunta que a gente fez lá no começo, nas primeiras reuniões, para realmente adentrar já estando mais alicerçado nesse marco teórico. Então é isso, gente. Muito obrigado por compartilhar. Foi muito bom compartilhar aqui com vocês um pouco da trajetória do nosso GT também. E agora vou, né, já abrir aqui o debate com as perguntas que foram enviadas aqui no chat, né? Inclusive, tiveram perguntas bem interessantes. Estou só retomando elas aqui. O Igor Giovanni, ele fez uma pergunta que foi para o GT da apresentação da Carolina, ali, né, do GT do José e do Guilherme. Tendo em vista a participação das redes sociais no discurso de ódio, como sua pesquisa do GT propõe pesquisar o impacto delas na securitização da democracia? E tem mais uma perguntinha também da Andressa Nunes, que é para o mesmo GT, que a atual política brasileira é também um fruto desse discurso de ódio investigado por vocês, ou ela entraria em outro âmbito? Passa a palavra. Quem vai, pessoal? Eu estou procurando aqui, só um minuto. Eu não sei, a gente ainda não teve essa discussão. Essa pergunta aqui sobre as redes sociais e o discurso de ódio no Brasil, certo, Maurício? Ah, achei aqui. Ah, essa mesmo. Desculpa. Não, imagina. Como a Carolina estava ali respondendo, né, a gente ainda não entrou a fundo nessas questões sobre uso de rede social e até mesmo aplicado ao caso brasileiro, tá? É uma das coisas que, obviamente, a gente observa, mas com muita cautela, até mesmo por conta de ser o assunto que a gente mais observa no dia a dia, né? A gente observa e começa a fazer esse link, que é natural, mas a gente busca tentar até que medida incluir a participação das redes sociais, até mesmo porque a gente quer focar em lideranças autoritárias. Nós queremos falar do indivíduo que tem a possibilidade de chegar ao poder, e não os seus grupos que possam estar compartilhando o discurso de ódio. O que acontece é que muitos desses líderes estão usando as redes sociais agora como as plataformas oficiais de divulgação das suas ideias, né? Então, que não permite a exclusão, né? Mas a gente está de olho sim. Mas alguém gostaria de complementar? Carol, José? Eu acho que tem uma questão aí da questão da teoria de securitização, né? Que é até uma parte onde a gente bateu cabeça bastante e ainda não está resolvido,
que tem a ver com audiência, com agente securitizador e por aí vai, né? E não está resolvido em termos, né? Mas é justamente esse debate que acontece ao longo da sociedade, vamos dizer assim, ou seja, vários atores. O Guilherme mencionou que a gente está preocupado com os líderes autoritários, obviamente, mas tem a questão que a liderança autoritária, ela semeia uma prática antidemocrática de uma maneira geral. Então essa prática é encampada por grupos, por indivíduos e tudo mais. Então esse tipo de interação da rede social foi um dos elementos de preocupação que nos levou, inclusive, a pesquisar esse tema e a cogitar se a democracia pode ser securitizada ou não, né? Então, entre alguns solavancos teóricos aqui, entre alguns processos que a gente vai tá tendo que arrumar, a gente vai tangenciar em algum momento a questão dessa interação, mas a gente ainda tá procurando assim, o estabelecimento de parâmetros que são premissas, né? Ou seja, qual é a postura do líder que demonstra uma possível securitização. Esse tipo de coisa ainda que a gente está investigando, mas sim, a nossa questão bate nessa interação de rede social que, na nossa visão, né, acho que eu respondo um pouco pelo grupo, é perniciosa para o contexto democrático como um todo. Eu até... vocês gostariam de complementar mais algum ponto? Não, eu acho que é... Então já vou até... aproveito já para fazer o gancho também, numa provocação assim. E vocês pensam associar, por exemplo, o conceito de liberdade de expressão ao conceito de discurso de ódio? Porque, assim, até ela tem trabalhado isso num questionário com umas colegas, na verdade, né? E uma coisa que a gente vê, assim, que tem uma zona muito cinzenta, assim, é justamente nesse ponto, né? Que o discurso de ódio, às vezes, ele é até mais compreensível, no sentido que ele é uma violência, né? Contra povos indígenas, povos quilombolas, minorias, violências de gênero, enfim, violência política também, contra os direitos políticos ou contra a moral de um outro concorrente na eleição, como foi o caso que vocês mencionaram. Mas quando a gente pensa em liberdade de expressão, é como se a ficha virasse, né? Então a pessoa pensa, não, eu só estou usando o meu direito de me expressar, né? Eu não estou querendo cometer nenhuma violência. Então é interessante como essa ideia de liberdade de expressão, ela joga uma linha tênue e cinzenta na ideia de discurso de ódio, né? E aí eu queria saber se vocês pensam em trabalhar com esse conceito, o que vocês acham disso? Esse é o atual ponto que a gente está trabalhando, que a gente está debatendo hoje. Até na nossa última reunião, eu trouxe o paradoxo da liberdade, do Karl Popper, que é o momento em que o Estado ele não regulamenta o discurso pela liberdade do indivíduo em pensar. Mas, ao mesmo tempo que ele não faz isso, ele dá liberdade para um grupo em suprir o outro, para suprir aquele que ele está agredindo. Então, a gente ficou batendo muita cabeça nisso, porque é como você falou, é uma área cinzenta, porque a partir do momento que você regulamenta um discurso, para alguma pessoa isso pode ser antidemocrático. E, ao mesmo tempo, quando você regulamenta, você pode dar uma arma, dar as bases para um grupo suprir ou agredir, por meio do discurso, um outro. Então, a gente ainda realmente não chegou numa definição para isso, mas o nosso discurso ele tá indo nesse ciclo, assim. Até que ponto você regulamentar um discurso seria antidemocrático? Então, a gente está batendo a cabeça nessa questão também. Assim, né, até
compartilhando dessa experiência que eu tenho também, assim, acho que eu indicaria, assim, né, caso vocês achem interessante também, colocar a perspectiva que vocês querem trazer, né, para os países da América Latina, em contraste talvez com dois casos que são extremos, assim, vamos dizer, né? Um é o caso norte-americano, onde a liberdade de expressão é bem defendida, né? Então, assim, normalmente muita coisa pode ser dita e vai ser encarada como liberdade de expressão. E o caso alemão, né? Até por causa do histórico com o nazismo, onde já o discurso de ódio ele é extremamente reprimido, né? Então, assim, acabam que são, pelo menos no caso brasileiro, né, é interessante ver que os dois regimentos jurídicos tiveram, principalmente o alemão, né, tem mais influência até do que pelo menos para algumas questões, do que o norte-americano, apesar da gente olhar muito para os Estados Unidos, mas a gente acaba que meio que ficou aqui no meio termo nessa questão, né? A gente tem na nossa Carta Magna uma série de proteções, mas assim tem uma série de relativizações também, né? Principalmente quando se trata de autoridades. Então acho que a pesquisa de vocês vai ser extremamente, né, oportuna. E se vocês quiserem fazer mais algum comentário, que depois eu queria trazer uma provocação para o Giovanni também. O Maurício, apenas para deixar uma coisa que a gente sempre gosta de repetir quando a gente expõe a nossa pesquisa, né? A gente até esqueceu de comentar, mas numa das nossas reuniões nós já tivemos como convidado o professor Áureo de Uberlândia, que nos trouxe uma contribuição muito valorosa no aspecto de estudos pós-coloniais, né? Mas uma coisa que a gente gosta de sempre de dizer é que a gente não tem uma resposta mesmo se é possível não securitizar a democracia. Então, aqui não é assim, nós vamos tentar encaixar de qualquer jeito a democracia. Não, a gente está testando se seria possível um processo de securitização aos moldes da Escola de Copenhague. Então, assim, a gente não quer nem refundar a Escola de Copenhague, não temos nem essa ousadia, mas se a gente fosse pegar esse modelo que diz que qualquer assunto pode sair de não politizado até securitizado, um desses assuntos poderia ser a democracia em si. Então, é uma pergunta ao qual nós não temos ainda uma resposta, né? E sobre essa questão do discurso de ódio, liberdade de expressão, é justamente nos mesmos termos ao qual você levantou, Maurício. Assim, qual a diferença, assim, que já é proibido por lei se eu levantar qualquer discurso em referente a cor, gênero, credo, né, eu posso ser processado por injúria. O que diferencia isso de eu falar assim, quem é comunista ou quem é conservador tem que ser exterminado da face da terra. Se eu chegar lá, eu vou exterminar esse pessoal. Ué, você está deixando claro, você tem um grupo, você está deixando bem claro que é o seu inimigo, que uma vez que você chega ao poder, você irá trabalhar. Porque a gente sempre cai, e a gente vivenciou isso há pouco tempo, né? A gente sempre tentar relativizar, no sentido de, mas uma vez que ele chegue, as instituições vão funcionar e vai diminuir o ímpeto autoritário dele. Pode ser que sim, pode ser que não. Em janeiro nós vimos o Capitólio sendo invadido lá no Washington, e algo que a gente não poderia imaginar, né? Até pouco tempo, e com 5 mortos. Então, até que ponto a liberdade de expressão ela é um valor absoluto? Eu acredito que nenhuma lei tem um fim em si mesmo de valor absoluto, inclusive a liberdade de expressão. Então, acho que isso é bem, bem importante trazer essas observações aqui. Muito bom, Guilherme. Assim, até
quando você falou da securitização agora, também eu fiquei pensando, mas e nos casos, assim, né, que eu já sei que não é necessariamente o recorte que vocês estão dando para a pesquisa de vocês, mas e o caso, por exemplo, né, famoso na literatura, de exportação da democracia para os Estados Unidos, né? Isso também já não seria, de uma certa maneira, uma securitização da democracia? Acredito que sim. Está começando a cabeça aí, acho que ele possa ajudar mais do que eu, mas acredito que sim, é uma das coisas até que quando a gente vai estudar democracia pelo aspecto pós-colonial ou decolonial, está lá o aspecto de importação, ó, isso nos foi imposto. Aí a gente entra numa discussão até filosófica, né, de cosmopolitismo versus comunitarismo, então que, né, existe um modelo ideal de democracia liberal, cosmopolita, que nos tentaram pôr à força. Você consegue encontrar esse tipo de coisa na literatura, que volta-se em grande medida a essa discussão de importação de um modelo. Ah, é verdade, achei bem. Esse é um ponto bem interessante, assim. E realmente, assim, muitos pontos provocativos na pesquisa de vocês. Acho que uma pesquisa boa é essa, né? Que causa provocações, assim. Até já como a gente está quase perto do período de encerramento, então vou lançar uma última provocação para o Giovanni também em relação à pesquisa dele, que é, Giovanni, eu gostaria de ser, na pesquisa de vocês, vocês estão trabalhando tanto com a questão, né, do armamento na África quanto na América do Sul, né, nesses dois continentes. E eu gostaria de saber, assim, se é possível saber através dos dados, porque eu lembro que você falou que parece que os dados no continente africano eles eram um pouco mais difíceis, né, de serem acessados. Mas, assim, é possível comparar para saber aonde que é maior comércio de arma, lícita e ilicitamente? Tá, vamos lá, então. A base de dados do CIPRE mede as transferências legais de armamentos e não as ilegais de armamentos, né? Eu acho que essa é uma primeira limitação que tem a plataforma, mas, por outro lado, existem outras ferramentas que até tentam fazer uma mensuração de transferência ilícita de armamento. Por exemplo, o UNODC tem uma base de dados, mas ela é um pouco mais limitada, ela não tem uma série histórica tão longa. O Small Arms Survey, que é uma organização não governamental com sem fins lucrativos, né, que também constrói uma base própria, e aí ela mede as transferências ilegais de armamentos, né? No geral, são relatórios que são feitos de maneira pontual, mas assim, não tem uma base de dados global que possibilitaria a gente ver as transferências de armamento em séries históricas longas. Pela metodologia do CIPRE, a gente consegue visualizar a partir de 1951, 1950, agora eu esqueci exatamente o ano, mas a gente tem aí séries históricas mais longas para analisar essas transferências de armamento, né? Assim, no caso específico da África e da América do Sul, a gente tem informações completas nessas séries históricas que a gente pesquisa. Só que há sempre algumas limitações. Por exemplo, um governo ele pode camuflar uma compra de armamento, ele pode não declarar. Essa semana, aliás, minto, na semana passada eu tive uma reunião com um colega meu do CIPRE, né, o Diego Lopes. Ele foi antigamente meu colega na Unesp, depois a gente acabou conversando pelo mestrado e tal, né, e hoje ele trabalha no CIPRE. E uma das coisas assim que a gente estava conversando era as dificuldades que se tem de você conseguir precisar os dados que os países divulgam em relação aos orçamentos, em relação às transferências de armamento, entre outras coisas, né. Então, em geral, os dados são coletados de fontes públicas, de sites do Ministério da Defesa, de sites do Ministério da Fazenda, enfim, de sites oficiais do governo. Quando não é possível pegar de sites oficiais do governo, se recorre a relatórios, de repente relatórios de outras organizações ou de outros institutos que façam o mapeamento das informações. Entre outros exemplos, a gente tem o ISS, né, que é aquele Instituto de Estudos Estratégicos de Londres. Quando não é possível conseguir por relatórios, muitas vezes se recorre a fontes jornalísticas. E aí, quando não é possível em nenhuma dessas outros casos, se aplicam questionários diretos aos governos. O que acontece? Nem todo mundo responde exatamente essas informações.
E além dessa base de dados, né, desde que foi criado o Departamento de Desarmamento no âmbito da ONU, se criou também uma metodologia para contabilizar a transparência do ponto de vista militar, tanto em transferência de armamento quanto também nos gastos militares. Então, os países, teoricamente, deveriam divulgar relatórios anuais acerca do que eles estão, de fato, gastando em termos militares e o que estão comprando ou vendendo em termos de armamento. Mas, na prática, a gente sabe que existe também certas limitações, porque quer queira, quer não, se trata de uma área sensível que gera desconfianças. Né? Imagina, de repente, se a Bolívia fica sabendo que o Chile, hipoteticamente, está comprando muito armamento e para abastecer tropas militares que estejam posicionadas em região de fronteira. Então, são informações que costumam ser bastante sensíveis, né, que criam certas dificuldades nesse sentido. Mas voltando assim à sua pergunta, e aí tentando responder, a gente consegue, dentro das limitações disponibilizadas pela base de dados do CIPRE, ter informações acerca tanto dos países que fazem parte do entorno estratégico no continente africano, quanto também da América do Sul. Então, a gente consegue ter, com base nessas informações, consegue saber, por exemplo, que tipo de armamentos esses países estão comprando e estão vendendo. De quem que eles estão comprando. Então, todos esses dados que eu apresentei, quer dizer, que era para eu ter apresentado para vocês nos slides que não passaram, né, infelizmente, representam o exercício que a gente fez de compilação baseado, né, na coleta de dados com os países que a gente tem aqui no entorno estratégico brasileiro. Então, assim, são informações completas. O volume de armamentos que é importado pela região, pela América do Sul, é muito mais elevado do que o volume de armamentos exportado pela parte do entorno estratégico africano. E o Brasil, sinceramente, quando se fala de entorno estratégico, de venda de armamentos, entorno estratégico se limita praticamente à América do Sul. São poucas vendas que o Brasil fez para países do entorno estratégico do lado africano, especificamente foram para 4 países só, 4 ou 5, depende também do que você considerar entorno estratégico. Por exemplo, Moçambique faria ou não parte do entorno estratégico. Teoricamente não está na costa ocidental da África, mas é um país com quem o Brasil, historicamente, tem boas relações, né? Então, assim, pelo que a gente consegue avaliar, a gente tem noção de ver essas informações. Né? Quem está comprando mais, quem está vendendo mais, mas entender que quando se trabalha com transferência de armamento e até com gasto militar, as informações são, de certa forma, nem sempre 100% confiáveis. E elas são sempre aproximadas, né? Porque existe até um outro fator que eu não comentei, mas as vendas de armamento não dá para você simplesmente medir por quanto vale um armamento, mas sim pelo acordo de defesa que é feito em função disso. Né? O que o CIPRE mede? O CIPRE mede o valor do armamento a preço de mercado, por isso que tem um indicador chamado TIV, que é o Trade Indicator Value. Ele mede basicamente o preço de mercado de um determinado armamento, né? Pegando o preço global. Só que eu posso ter um armamento que ele é modernizado, que aí vale 75% do valor do original, ou eu posso ter um armamento de segunda mão que vale 40% de um armamento original. Mas, nas transferências de defesa, e aí vem um ponto importante, existem, por exemplo, os acordos de offset. Então, os acordos de offset, na verdade, prevê que você venda determinada quantidade de armamento e, de repente, importe uma outra quantidade de ou armamento, ou, eventualmente, de algum serviço, ou até você vende a licença de produção para outro país. Né? Então, assim, tem várias coisas que envolvem também essas dinâmicas que não são consideradas no cálculo do CIP. E aí se fica muito em função só do armamento. E essa informação ela não é 100% completa, naturalmente. Né? A gente tem que fazer essas abstrações para a utilização da base de dados. Né? Não sei se a Carolina quer complementar também. A Carolina também está dividindo entre os dois grupos, dá para ver a competência que ela tem, né? girando entre os dois grupos aí. Então fique também, por favor, à vontade. Tranquilo. Muito interessante, assim. E até, só mais uma pergunta que me veio dessa sua fala, tem alguma relação, por exemplo, das vendas do Brasil vender mais armamentos para os países da América do Sul do que para os países do entorno estratégico da África, que estão ali na costa africana, se isso se relaciona pelo fato do Brasil ter mais comércio já de outros produtos com esses países daqui, então já é um caminho mais natural de comércio ou não é possível fazer essa relação? Eu acho que talvez a questão geográfica tenha certa influência, mas também eu acho que existe a questão das prioridades estratégicas que os países daqui da região têm. E o Brasil consegue cumprir satisfatoriamente bem algumas dessas prioridades. Por exemplo, a venda do Super Tucano. O Super Tucano é uma aeronave, né,
basicamente voltado para patrulhamento de fronteira. Como se tratam de países que têm fronteiras extensas e muitas vezes regiões inacessíveis pelo aspecto florestal, pelas características geográficas, então o Brasil acaba suprindo bem a demanda que tem os países daqui, né? E tem um outro fator também que eu acho que tem um certo peso, que é a questão do poder aquisitivo. Os países aqui da América do Sul, em geral, têm um poder, uma economia, né, uma capacidade de compra maior do que os países da parte da costa africana. Tem um outro dado, eu acabei não comentando, mas eu acho que vale a pena mencionar aqui. Às vezes também, quando a gente fala de transferência de armamento, a gente não fala só simplesmente da compra e venda de armamento. Um país, por exemplo, pode doar armamento para outro país. É o que o Brasil fez com a Namíbia, quando doou 4 navios patrulhas, né, para a Namíbia na década passada. Então, assim, isso também se contabiliza enquanto uma transferência de armamento, né? Países mais, digamos assim, até supridores, que são importantes, utilizaram essa estratégia muito fortemente no contexto da Guerra Fria, no sentido de armar outros países, né? Não porque eles estavam vendendo armamento, mas sobretudo porque estavam transferindo para que esses países travassem a guerra em prol dos interesses estratégicos das grandes potências, né? Então, isso é uma coisa que a gente compete, por exemplo, a gente avaliar, eu acho que assim, no nosso grupo, porque se você pegar o caso da América do Sul, a Rússia é o maior supridor, só que as exportações russas para a América do Sul basicamente se limitam à Venezuela, quase 80% de tudo que a Rússia exporta vai para a Venezuela. Então, quer dizer, na América do Sul, a importância mesmo, se tratando de transferência de armamentos, é exclusivamente relacionada com a Venezuela. Ela está pouco presente em outros países, né? Se você pega o caso da China, a China na América do Sul ela é bastante tímida, a presença dela quase não está forte aqui, né? Agora, se você pega na costa ocidental da África, na região do plano estratégico, o volume dela ele até é pequeno se comparado com o volume da Alemanha, só que ela praticamente é o principal parceiro comercial armamentista da maior parte dos países que estão no entorno estratégico brasileiro, né? É que a Alemanha, os dados às vezes inflam, porque ela faz muitas exportações para alguns países específicos. Se eu não me engano, um deles, desculpa até se eu falar a informação errada, mas se eu não me engano, um deles é a Mauritânia. A Mauritânia compra muito armamento, comprou muito navio, se não me falha a memória, da Alemanha nesse período. Então, são essas questões que a gente começa a querer debater, aprofundar e avaliar um pouco mais agora no nosso grupo, né, relacionados com essas dinâmicas, né. Se me permite, eu sei que a gente também está no final aqui, mas talvez uma provocação, porque eu gostei muito, assim, de verdade, do trabalho que o Guilherme, que o José e que a Carolina estão fazendo no grupo, mas é também até uma provocação e, ao mesmo tempo, também, de repente, não sei se uma sugestão, não sei exatamente como é que a gente pode falar, mas quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de manipulação da informação, essas coisas, tem relatórios também que trabalham isso de uma maneira muito legal, e um deles é aquele Cybertroops, se não me engano, feito pela Oxford, que a gente consegue mais ou menos avaliar em uma série histórica como é que os políticos, né, utilizam a informação manipulando, né? Se utilizam bots, se utilizam, por exemplo, né, questão física, qual é a rede social, talvez possa acrescentar, né, de repente, para a pesquisa. E aí uma outra provocação que eu acho legal também, é porque, assim, eu gosto muito, assim, da teoria da securitização, estudo, né, sempre trabalhei também com ela e tudo mais, mas às vezes eu acho que a análise, pelo menos da securitização da Escola de Copenhague, o Guilherme também eu sei, né, já ouvi ele falando isso algumas vezes, é bastante crítico dessa análise. Será que realmente ela é tão apropriada, né, ou pelo menos assim, é o melhor recorte para analisar a democratização? Né? E por isso que eu até acho legal vocês trazerem essa abordagem nova. Né? Eu entendo que vocês partem daquilo que existe para tentar chegar a algo novo, né? Mas eu às vezes coloco assim em xeque a teoria da securitização para analisar a democratização, porque os críticos, por exemplo, da teoria da securitização falariam assim, então você quer militarizar a democracia. É a primeira coisa que vem à mente quando algum crítico vai comentar sobre a teoria, né? Então, é só uma provocação mesmo nesse sentido, né? Se realmente é um referencial teórico dos mais apropriados ainda para a gente pensar a securitização, né? E tem um autor que eu comentei com vocês aqui no site, no chat privado, que é o Streetzel, né, que ele trabalha de uma outra forma com a análise do discurso pela Escola de Copenhague. Então, provocações. Desculpa, Maurício. Não, que isso, achei excelente. Inclusive, se eles quiserem responder, fiquem à vontade. Bom, nesse sentido aí a gente também já debateu bastante essa, na verdade, de
certa forma, é uma inadequação, né? Porque quando a gente está falando sobre democracia e o processo de securitização prevê uma tomada de decisão antidemocrática, por assim dizer, né? Então é algo delicado para a gente tratar, mas a nossa parte, ao menos da nossa abordagem, vem das próprias críticas à escola de Copenhague, né? E essas críticas que vão apontar as limitações da própria escola, né? Então, uma das críticas, por exemplo, é por que o processo de securitização precisa ser antidemocrático, né? Então, existem autores que vão falar que a chamada, né, o conceito é a política do extraordinário, que permite que, mesmo num processo de securitização, de centralização da decisão, essa centralização ela seja democrática, né? Então, assim, é um pouco contraditório, a gente não tem problema em tentar lidar com a contradição, e até mesmo a gente quer incorporar os elementos da teoria pós-colonial e decolonial justamente para ter outros instrumentos além desse plano cartesiano que a escola de Copenhague propõe, né? Então, assim, a gente ainda não viajou o suficiente para fazer esse enquadramento de uma forma mais inteligível, mas a gente quer superar esses limites aí, eu acho. Muito bom, José, obrigado. Eu gostaria até de perguntar se mais algum dos colegas gostaria de ter mais alguma palavrinha. Os participantes também, se quiserem, quem está assistindo também, se quiser postar alguma coisa nos comentários, fiquem à vontade. Nós tivemos aqui, né, muitos comentários assim, em relação da fake news, né, casos da política brasileira, pessoas como o Noelson também, que compartilhou a experiência dele no GEPS, e outros colegas que tiveram uma participação assim, mais saudando aqui, né, os membros que estão vieram fazer essa contribuição hoje aqui na mesa. Então, gostaria de saber se vocês gostariam de dar uma última palavra e já direcionando ao encerramento mesmo, né? Já vou até passando assim, a palavra caso vocês queiram, mas já agradecendo a todo mundo que nos acompanhou aqui, e quem irá também nos acompanhar, né? O evento vai ficar disponibilizado aqui no YouTube da Semana Universitária por uma semana, e o intuito é justamente a gente conseguir depois, né, baixar todos os eventos. Estamos até verificando, porque teve alguns que a gente não conseguiu baixar ainda, mas baixar todos os eventos e também colocar na página do YouTube do GEPS. Então, inclusive, quem tiver interesse já pode seguir lá, né? Só colocar GEPS UNB no YouTube e seguir a nossa página lá, bem blogueirinho o nosso grupo. Então, aproveitem, né, e sigam também o Instagram e o Twitter, que já colocaram aqui nos comentários, inclusive colocaram aqui embaixo novamente, para saber de mais eventos. E até já faço uma extensão, né, aos nossos membros da mesa e a quem está nos assistindo agora, que ainda teremos, eu e o Giovanni teremos mais um evento aqui na Semana Universitária, que é falando sobre ensino e docência, né, em relações internacionais durante a pandemia, sabendo que aqui tem muitos docentes e discentes, então pode ser bem interessante. O evento será dia 1/10, às 9 horas, também aqui pela sala de aula 2 da Semana Universitária. E um outro evento também que surgiu a partir de um questionário aplicado com os discentes da pós e da graduação de Relações Internacionais, justamente sobre liberdade de expressão e discurso de ódio também, só que no âmbito do Instituto de Relações Internacionais da UNB. E vai ser dia 29 de setembro, às 14 horas. Também estão todos convidadas e convidados. E agradeço imensamente, é um prazer dividir essa mesa com a Carolina, com o Giovanni, com o Guilherme, com o José
e também com o pessoal que está na assistência, a Priscila e a Isabela, e toda a equipe do GEPS que contribuiu para chegarmos aqui nesse evento nessa semana, que está sendo muito rica para todos. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Maurício. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Zé, Carol, Giovanni. Foi bom dividir essa mesa virtual com todos vocês. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado a todo mundo, né, que participou, que apoiou, que assistiu. Tchau, tchau. Obrigada, gente.